Olá, boa tarde. Meu nome é Cíntia, eu sou ex-mulher do Alderlan e vim contar a real história que está acontecendo e as mentiras que ele está falando, entendeu? Sobre essas coisas, tudo. Primeiro, quem largou ele foi eu. Por causa que ele não queria trabalhar, ele era muito ignorante, muito agressivo comigo, muito ciumento. Entendeu? E sobre o caso do menino, que ele disse que não é dele, ele é ciente que a criança é dele. Que quando nós chegou de viagem, que nós estávamos morando no Goiás, que nós chegou de viagem, nós só passamos um mês na casa da minha mãe. E esse menino que ele se refere, que eu estava com ele, nem morava lá ainda. Aí nós mudou para São Luís Gonzaga. Era um cara que não queria trabalhar, entendeu? Aí eu engravidei do meu segundo filho, porque nós só tinha um, que era o Caio. Aí eu engravidei do meu segundo filho. Na minha gravidez, ele me espancou, ele me bateu, ele não deixava eu sair de dentro de casa, ele me deixava trancada dentro de casa. Quem mora lá na nossa rua sabe que ninguém me via na rua conversando com ninguém porque ele tinha ciúme, entendeu? Aí ele vem dizer que eu não queria dar registro do menino para ele ver, com uma coisa que foi ele que registrou o menino. Ele foi lá no cartório, mais a mãe dele, e registrou o menino. Ele só não gosta do menino porque o menino é branco, entendeu? Mas o menino é a cara dele. Aí ele fica com coisa dizendo que meu pai tá querendo matar ele. Gente, meu pai não tem dinheiro para mandar matar ele. Meu pai tá precisando de fazer exame. Minha mãe é deficiente auditiva. Meu pai também. São dois deficientes, entendeu? E meu pai tem que fazer exame sobre coisa do estômago, que ele tem um problema. E é sobre isso que eu vim contar pra vocês tudo que tá acontecendo. Que nós foi morar em São Luís Gonzaga, nós chegou de viagem. Aí nós foi morar em São Luís Gonzaga. Nós passou um mês na casa da minha mãe e esse menino não morava lá. Aí nós foi morar em São Luís Gonzaga, que nós chegou lá em São Luís Gonzaga, nós compramos uma casa de 20 mil. E fomos morar lá, conviver, viver junto. Ele não era um tipo de pessoa que não queria trabalhar, porque a mãe dele tem roça, tem tudo pra trabalhar, mas ele não queria trabalhar, entendeu? Aí ficou com coisa que eu engravidei do meu segundo filho, que nós não tinha ainda o Gael, nós tinha o Cairo. Aí eu engravidei, ele era muito agressivo comigo, ele me espancava, ele me batia. Aí eu não tinha largado ele ainda, por causa que eu ficava pensando muita coisa na minha cabeça, pensando que meus pais não iam me querer, por causa que eu tinha 2 filhos e tudo tal. E meu pai em nenhum momento teve raiva dele, entendeu? Meu pai é uma pessoa que ele é auditiva, ele tem problema. Em nenhum momento ele teve raiva dele. Mas o que der dessa confusão toda, aí nós se larguemos. Eu fui morar com a minha mãe, eu tava morando em São Gonzaga, eu fui morar na casa da minha mãe. Aí a casa da mãe dele é perto, aí ele vivia me perseguindo, vivia de trás da casa e me ameaçando direto, dizendo que se me visse num lugar com outra pessoa, ele ia me matar, entendeu? E vivia caçando confusão, me xingava, me expôs na frente de todo mundo. Aí eu tive que sair de dentro da casa da minha mãe, pra mim morar com a minha avó, que ela tem 81 anos. Aí eu tava morando lá dentro de São Luís Gonzaga. Aí ele chegava lá, falava lá na calçada que ia me matar se ele me encontrasse em qualquer lugar, em qualquer esquina. Ele ia me matar e eu não estava saindo para lugar nenhum. Eu tenho um filho para criar, gente. Ele que não quis ter responsabilidade. Que uma coisa, ele não quis trabalhar. Ele tava dizendo que trabalhava em Juquira. É mentira, porque ele não trabalhava em Juquira, porque a edição de Gonzaga, todo mundo é ciente que ele não trabalhava, entendeu? Ele vendia droga. Ele era traficante. Não trabalhava, porque eu chamei ele, cansei de chamar, bora trabalhar. Ele não queria, ele queria vender droga. E eu falava pra ele que essa vida, eu não queria estar em porta de presídio. Eu não queria, entendeu? E a vida que ele queria era essa, que era a vida fácil. Vida de vender droga. Ele era muito agressivo, ele saía pras festas, me deixava sozinho em casa, eu grávida. Me deixava, quando chegava queria vir me bater. Ele já me bateu, ele já me agrediu, ele já bateu na minha cara. Ele já fez tudo de ruim comigo já. Aí nós se larguemos, fui morar com a minha avó, ele tava lá na porta da minha casa da minha avó todo dia me ameaçando. Aí eu fui obrigada a me retirar de São Luís Gonzaga, entendeu? Porque eu tava com medo, porque todo lugar que eu ia ele vivia me perseguindo. E ele vinha dizer que eu não dei registro do menino, ele tá muito mentindo, porque ele sabe que quem registrou o menino mais novo foi ele.
entendeu? E ele tá com essa coisa na cabeça, é porque nós se separamos e ele não aceita o fim do relacionamento. Entendeu? Ele não aceita o fim do relacionamento, ele vivia atrás de mim, me ameaçando. Quem tava ao meu redor sabe disso, porque sempre eu falava, gente, eu tô com medo. Porque ele tava aqui, tava me ameaçando, e teve um momento que ele tava com arma. Ele chegou na porta da minha avó, ele tava com a arma na cintura, aí ele falou pra mim que se ele me cruzasse em qualquer esquina, em qualquer lugar, eu ia morrer. Aí eu fui obrigada a sair da casa dos meus parentes, ainda bem que eu tenho uma família grande, que me acolheu. Entendeu? Fui obrigada a sair dentro da casa da minha mãe por causa dele, porque lá minha mãe mora no Monte Cristo e ele tava fazendo um inferno lá. Minha mãe é doente, ela toma remédio controlado, ela é auditiva. Aí ele vivia se socando lá dentro, invadindo. Teve até dessas vezes que ele invadiu, eu liguei pra polícia, que ele escutou eu falando com a polícia, ele saiu. Aí pegou minhas coisas, ele é usuário de droga, porque quando nós tava morando junto, antes de nós se largar, ele pegou minhas coisas. Vendeu tudo que eu tinha. Vendeu bolsa, cordão, roupa, sapato. Minhas coisas ele vendeu pra usar droga. E eu falei pra ele que essa vida eu não queria. Ia fazer 9 anos. 9, não era 10. 9 anos. Entendeu? Teve noite que ele me bateu de ripa. Eu comi a criança. 3 meses. Já operado, ele me bateu de ripa. Quem mora lá na nossa rua sabe. Que morava lá na rua São Sebastião. Nós morava lá. Aí vivia sempre me ameaçando. Aí eu vou ficar aí fazendo o que, gente? Vou ficar aí fazendo o quê? E sobre o exame, eu não sou obrigada a fazer, entendeu? Porque ele é ciente que o menino é dele. Porque quando nós viemos de viagem, a criança, esse menino que ele se refere, não morava ainda aí no Monte Cristo. Morava em São Luís Gonzaga, que nós mudou para São Luís Gonzaga. Foi que ele usava o bagulho dele. Ele vinha dizer que eu tava com macho, sendo que eu não tava. Ele saía, ele me deixava trancada, me batia. Entendeu? Eu nunca pedi nada pra ele. Logo uma coisa, ele disse que não ia assumir a criança, porque a criança era branca. Só porque não parecia com ele por causa da cor. Mas o rosto do meu filho é mesmo que tá vendo ele. E todo mundo sabe, todo mundo me conhece aí em São Luís Gonzaga. Todo mundo sabe qual é meu proceder, o que eu fiz, o que eu não fiz. Todo mundo é ciente. Entendeu? Por menos eu tô com a minha consciência limpa, que ele é ciente, que a criança é dele. É porque eu saí daí, ele não sabe onde é que eu tô. Entendeu? Porque quando eu tava lá, ele não fazia o papel dele de pai. Entendeu? Ele era muito ignorante. Eu pedi as coisas pra ele. Olha, tá precisando disso, disso. Eu não vou dar, porque eu não sou pai, então. Eu fui obrigada a me retirar da casa da minha mãe por causa dele, sobre ameaça. Que ele tava me ameaçando direto. Dizia que ia me matar. Ele tava com arma. Chegou na casa da minha avó 1h, 2h da madrugada, batendo na janela, dizendo que ia me matar, dizendo que eu tava com outro cara, sendo que eu não tava. Porque eu não queria mais ele, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Entendeu? Certas vezes que nós fomos morar no interior, que nós fomos morar lá, nós tínhamos nossa casa. Nós compramos uma casa por 20 mil, ele trocou nossa casa em uma moto pop. Uma casa de 20 mil, uma moto que foi comprada de 4 mil. Não me deu nada, entendeu? Sendo que eu tenho direito, que eu sou mãe das 2 crianças dele, que ele é ciente que o Gael é filho dele. E trocou essa moto em outra moto. Ficou sem nada, deixou os meninos sem nada. E tava toda noite na rua, toda noite na rua. E eu não podia sair de dentro de casa, da casa da minha avó. Não podia sair, porque ele era só sobre ameaça, entendeu? Aí ele fica dizendo que meu pai tá querendo matar ele. Uma coisa que meu pai não tem nada a ver. Meu pai é mudo, gente. Meu pai é mudo, ele tem deficiência. Meu pai é mudo, entendeu? Se ele tivesse dinheiro, ele ia fazer era se cuidar. Se cuidar, não era... tá fazendo isso, que meu pai não é vagabundo não, meu pai é trabalhador, ele que é vagabundo, que ele não queria trabalhar, ele vivia vendendo era droga, todo mundo em São Luís Gonzaga é ciente que ele era traficante, entendeu? Ele não trabalhava no negócio de juquira que ele tá falando aí, do mais que eu lutei pra ele trabalhar, ele não queria trabalhar, ele queria vender era droga, todo mundo em São Luís Gonzaga sabe que o Alderlan era traficante, não era trabalhador, não era trabalhador de jeito nenhum, ele queria vender droga, e eu falei pra ele que essa vida não era pra mim, eu me cansei, porque foi muitos e muitos anos de pisa, taca, murrada que ele me dava, entendeu? Aí eu dei um ponto final, que quem largou ele foi eu, não foi ele, de nenhum momento que ele desconfiou de mim, porque ele é muito mentiroso. Quem largou ele foi eu, porque ele é usuário de droga, ele ficava agressivo, ele me batia, ele saía, me deixava eu trancada, ele não deixava eu sair pra lugar nenhum, e eu me cansei. Aí, na primeira oportunidade que eu tive de vir embora, eu vim, entendeu? Eu vim me embora, eu não fiquei, por causa dele, tava na casa da minha avó, e ele dizia que ia matar todo mundo da minha família, ia matar meus filhos, ia me matar, entendeu? Aí eu não vou ficar aí fazendo o quê?
Logo uma, eu não preciso dele, eu vou trabalhar pra me cuidar do meu filho. Porque ele disse que não é pai, pois eu sou o pai e sou a mãe da criança. E o menino é a cara dele, entendeu? O menino é a cara dele. Ele tá com isso tudo pra chamar atenção, entendeu? Sobre esse menino, Raylan, que ele fala que eu tô, nem em São Luís Gonzaga eu tô, gente. Nem em São Luís Gonzaga eu tô. E em nenhum momento que eu me larguei, eu me envolvi com alguém, porque eu tava com medo. E assim mesmo, ele sempre tava no meu pé. Ele sabe disso, que eu não me envolvi com ninguém. Ele sempre tava no meu pé, me agredindo, me ameaçando, dizendo que se me visse com o cara, conversando com qualquer pessoa, ele me matava. Pois é isso que eu tenho pra falar sobre tudo, entendeu? E ele não é trabalhador, ele não é essa gente honesta que vocês pensam. Ele é um mentiroso, ele era traficante, vendia droga. Pois é isso que eu tenho tudo pra falar.